Olá, aqui nós estamos para continuar o ensinamento do livro de Salmo. Pai, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, dai-nos a revelação da Tua palavra, dai-nos o entendimento no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos ler o Salmo 66. O título do Salmo 66, ele diz assim: Cântico de louvor a Deus pela sua grandeza, pelas suas grandes obras. Aí ele inicia: louvai a Deus com brados de júbilo, toda as terra. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, e terrível nós seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram os rios a pé, ali nos alegramos nele. Até aqui o Senhor está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos sempre cantar, entoar louvores, adorar o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo inteiro. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que faz milagres, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível para mim, eu preciso fazer. Mas aquilo que é impossível para mim, que sou um homem, uma mulher, para o nosso Deus, não há impossível. Então, a partir do momento que para mim é impossível, não é impossível para Deus. Mas se é algo que eu posso fazer, sou eu que preciso fazer. Deus, Ele quer que eu e você entenda o que é impossível para Ele. O que é possível, sou eu e você quem precisa fazer. Aí ele continua: Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não exaltem os rebeldes. Bendizei, povo, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Entenda. Deus quer que eu e você compreenda o rebelde, o desobediente. Deus não ouve ele. Deus, ele não ouve aquele que está em rebeldia. Deus, ele não dá ouvido àquele que está em desobediência. Ele quer que nós bendizemos a Deus. Ele quer que eu e você entoe cânticos, louvores, adorações, porque Ele é um Deus de milagre. Mas entenda, se eu estiver em rebeldia, se eu estiver em desobediência, quando eu falo com Ele, Ele me ouve, mas Ele não me responde. Para Ele responder alguém, esta pessoa precisa estar em santidade. Esta pessoa precisa estar buscando a Deus. Esta pessoa, ela precisa estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Se estiver em rebeldia, se estiver em desobediência a Deus, ele não responde. Se estiver em rebeldia, Deus, ele não protege. Se estiver em rebeldia, Deus, ele não vai conseguir te dar aquilo que ele tem para você por causa da rebeldia. Aí ele continua: aos que sustentam com a vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Deus, ele nos sustenta. Ele que nos mantém de pé por causa da misericórdia dele. Mas o fato dele nos manter de pé, isso não significa que quando estamos em rebeldia, em desobediência, ele irá nos conceder alguma coisa. A misericórdia dele é o fato de nós existirmos, de nós não sermos destruídos, mas isso não significa que ele vai te responder se você estiver em rebeldia.
Se você está em desobediência, ele não vai te conceder o que você está pedindo. Porque ele não faz isso, por quê? Porque ele faz isso para os justos, para aqueles que clamam a ele, para aqueles que obedecem a ele. Então, se você quer algo de Deus, você precisa se converter dos seus maus caminhos, parar de fazer o que é errado e obedecer a Deus, fazer aquilo que ele está te mandando fazer. E aí, a partir deste momento, a sua vida vai mudar. Tudo que você pedir, ele vai te conceder, desde que esteja dentro do plano que ele tem para você. Não pode ser pedidos egoístas. Você não pode pensar somente em você. Você precisa pensar em toda a nossa comunidade. A palavra de Deus diz: amar até o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo, nós precisamos amá-lo como nós nos amamos. É isso que Deus quer de mim e de você. Aí ele continua: pois tu, ó Deus, nos provestes, tu nos afinaste como se afina a prata. Quando eu e você nos convertemos ao Senhor, entendemos o que Ele quer de mim, de você, Ele vai nos moldar. Não fica esperando. Não fica esperando você ficar bem, você ficar perfeito para você ir para Cristo. Não fica esperando. A palavra de Deus diz: vinde como estais. É por isso que Ele diz aqui: pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata. É Ele que vai te aperfeiçoar. É Ele que vai te moldar. É Ele que vai dizer o que Ele quer que você faz. Não é seres humanos. Não é você que vai dizer, é Deus que vai te afinar, é Ele que vai te aperfeiçoar, é Ele que vai te moldar. Simplesmente se coloque na mão dele como um vaso. E Ele vai moldar esse vaso, é Ele que vai refazer esse vaso e vai colocar ele na vitrine para ser usado, porque nós somos vasos de honra para o Senhor. E aí ele continua: tu nos medestes na rede, afligiste os nossos lombos, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Há pessoas que estão aprisionadas, há pessoas que elas estão numa rede grudada. Foi o próprio Deus que permitiu que você ficasse aí, sabe por quê? Para que você entenda que você é forte, para que você consiga sair com as suas forças, para que você consiga entender que você é forte. Muitas vezes nós nos vemos tão fracos, tão pequenos. E isso não é verdade. Nós somos grandes na presença de Deus. O nosso ser, ele tem que ser diminuído. Mas Deus, ele cresce em nós. A partir do momento que nos convertemos, que nos entregamos na presença dele, ele molda, ele nos afina, ele nos faz aquilo que nós precisamos, ele nos transforma da maneira com que nós precisamos ser transformados. Não pense que é você que vai fazer algo, é Deus que faz. É Deus que permite que muitos fiquem presos em redes para que eles entendam que eles são fortes, que eles podem todas as coisas naquele que fortalece ele. Quem fortalece eu e você é Deus. Levante-se desse lugar. Levante-se e tome posse da força de Deus, que você tem essa força. Declare com a sua boca: eu sou mais que vencedor e eu vou vencer, eu vou me levantar daqui, eu vou ficar bem em nome de Jesus. É esse nome que te fortalece, é esse nome que te sustenta, é esse nome que te levanta, é esse nome que te põe de pé, é esse nome que vai te moldar, é esse nome que vai te colocar na vitrine para você ajudar muita gente no nome de Jesus. E aí ele continua: fizeste com os homens, cavalgam-se sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxestes-nos a um lugar de abundância. Entenda. Depois que você passar todo esse processo, depois que você se converter, que você for afinado, que você for moldado, que você conseguir se levantar e sair do meio dessas redes, você vai ser aperfeiçoado. E além de você ser aperfeiçoado, Deus, ele vai te trazer água, ele vai te trazer alimento, ele vai colocar você num lugar de abundância, ele vai colocar coisas nas tuas mãos eternas que você nunca nem sonhou, nem pensou em ter na sua vida. Você só precisa crer nisso e entender que esse lugar que você está agora
nesse lugar onde você está prostrado agora, não é o lugar que Deus quer você. Se levante, tome posse daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor. Isso daí é temporário. Os prazeres da vida, as coisas mundanas, são temporárias. Depois a paz vai embora. O sossego não tem mais. O tormento é o tempo inteiro. Deus, Ele quer te dar paz. Ele quer te dar amor. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar isso eternamente. Aí ele continua: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que havia pronunciado os meus lábios, e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Entenda, quando a gente está na angústia, a gente fala muitas coisas para Deus, faz muitos votos e depois não cumpre. Mas quando você estiver lá na presença de Deus, firme, fortalecido, revestido, como um vaso de honra, o Senhor, Ele vai te ensinar de que maneira que você vai precisar pagar esses votos. Você vai entrar no templo dele de cabeça erguida, você vai entrar no templo dele dando glórias para Ele, e Ele vai se alegrar com você, e você vai se alegrar eternamente com Ele. Aí o texto continua: oferece-te-ei holocaustos oferece holocaustos de animais nédios, com odorantes fumação de carneiro. Fumaça de carneiro oferecerei, novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito. A minha alma, você, quando você estiver sendo um vaso de honra, você vai contar para aqueles que estão ali caídos o que Deus fez na tua vida, de que maneira que Deus te levantou, de que maneira que Deus te exaltou, de que maneira que Deus transformou, tirou aquele pó e te sacudiu, te revestiu, te encheu de glória e mandou: ide por todo mundo, meu filho, prega o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, ele vai ser salvo, e aquele que não crê, você vai dizer para ele que Jesus Cristo é o Senhor, que é para ele se levantar. Você vai contar o seu testemunho para muita gente, em nome do Senhor Jesus. E muitos vão crer por causa de você, por causa do seu testemunho. E aí ele continua: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Entenda, nunca mais deixe a iniquidade entrar no seu coração. Porque se a iniquidade entra no seu coração, o Senhor não te ouve. Para que o Senhor, Ele possa te ouvir, você não pode ter iniquidade no seu coração. Limpe seu coração. Você vai precisar vigiar e se manter firme com o coração limpo, com o coração puro, para você continuar testificando de Cristo através da sua vida. E aí ele finaliza assim, ó: mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia! É por causa da misericórdia dele que eu e você estamos aqui. Entenda, as nossas orações, elas são ouvidas quando nós fazemos o que é certo. As nossas orações, elas são respondida quando somos justos. Mas entenda, a misericórdia de Deus, ela nos preserva. E Ele quer que eu e você sejamos justos, que fazemos o que é certo na presença dEle. E você pode ter certeza que quando você estiver fazendo certo, o que é certo na presença dEle, o Senhor, Ele vai te exaltar. O Senhor, Ele vai te encher de glória. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele glorifica o homem, para que a honra seja dada a Ele. Ele pega eu e você, que não éramos nada, que éramos o pó da terra, e Ele nos levanta, Ele nos abençoa, Ele nos coloca num lugar de honra, para testificarmos a glória dEle, o poder dEle, o temor dEle, para que as pessoas vejam que se eu me levantar,
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o nosso Deus. É na presença dele que somos fortalecidos. Creia e tome posse da tua vitória no nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigada, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dar glórias ao Senhor. Estamos aqui para que nossa vida seja transformada por Ti. Oh, Deus, precisamos de ajuda. Precisamos do Senhor, Deus. Nos guia, Senhor, nos oriente, dê-nos, Senhor, a palavra certa, a orientação certa. Sabemos que dependemos somente de Ti. Precisamos somente de Ti. Tu és a nossa luz. Tu és o nosso grande El Shaddai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, aquele que nos conduz, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. Nós estamos aqui por causa da tua misericórdia, Deus. Oh, Senhor, e te agradecemos por isso. Nós cremos, Pai, que nós, nesta tarde, entendemos a tua palavra e nos levantamos, nos colocamos de pé e declaramos que podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, que quem nos fortalece é Deus. E nós tomamos posse dessa palavra e nos fortalecemos, nos colocamos de pé para prosseguir em tua presença no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus.